que você não sabe. Então, passar por essas etapas é extremamente importante para todo empresário. Até que um dia a empresa tenha um nível de faturamento e um tamanho de crescimento tal que seja necessário coordenar outras lideranças. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar. Fala, guerreiros! Estamos aqui em mais um episódio. Hoje com um convidado bacana, especial, né? Um tema diferente, né, minha amiga? Então, hoje vai ser bom, viu? Se eu fosse você, não perder esse episódio. Muitas dicas e insights. Vamos acompanhar aí que hoje o bicho pega fogo. O tema aqui, vou até pescar aqui, porque o tema é grande. O desafio de gerenciar múltiplas empresas e filiais. Como escalar sem perder a essência? Quem é o nosso convidado hoje aí, minha amiga? Então, vamos passar, né, para o Edenir, para ele se apresentar e contar essa jornada dele. Seja bem-vindo, Edenir. Muito obrigado. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, né? Vamos falar um pouco aqui da nossa experiência ao longo desses últimos 20 anos que eu estou atuando diretamente no grupo FP Construtora, que é um grupo que começou com mineração nos anos 80, já é uma empresa familiar, já estamos na terceira geração. Então, construtora nos anos 90 e depois nasceu a concreteira Lemix Concreto em 2016 e aí foram nascendo outras filiais. E hoje a gente está gerenciando aí uma frota de caminhões e máquinas que gira em torno de 800 equipamentos. 800 veículos. 800 equipamentos, entre máquinas e caminhões e tal. De tudo um pouco, guerreira. Passado. E ao De todo tudo um são pouco. 50 CNPJs. Minha gente. Só 50 CNPJs ativos e rodando em cidades diferentes. Cidades diferentes, estados diferentes, né? Norte e Sul. Isso. Minha gente, passada. Então Nós- vamos aprender aí um pouquinho hoje, né? Vamos lá. Sobre essa questão da escala. Como foi que começou essa expansão toda? Foi, porque você falou que é familiar, Isso. já veio de antes da geração anterior, ou foi na sua que realmente o negócio explodiu assim? Então, o nosso grupo, ele começou com uma empresa familiar, fundada pelo meu avô, pelo meu pai e por 2 tios meus, nos anos 80. E minha mãe, ela trabalhava nessa parte de vendas. Vou fazer um resumo rápido aí, que era pedreira em Creu, quando nós iniciamos as atividades de mineração e fornecimento de insumos para construção civil pesada. Nos anos 90, minha mãe chegou a uma oportunidade de negócio que foi abrir uma construtora voltada para a infraestrutura rodoviária, que complementava também a parte de insumos, de consumo de insumos da própria pedreira, que aí começou a verticalizar a operação. E aí, nesse período dos anos 90, a coisa foi crescendo e quando foi em meados de 2005, eu resolvi fazer engenharia, entrar para a operação também da construtora e me dedicar aos negócios, junto com a minha irmã, junto com um outro diretor também que faz parte da família, João Paulo. E aí a gente começou a investir nessa parte de expansão, dividindo as estruturas da empresa. Cada um assumiu uma área. Eu assumi a parte operacional, a minha irmã assumiu a parte financeira e esse outro meu primo assumiu a parte administrativa, contábil e tal. Mas a empresa, ela tinha apenas 13 funcionários em meados de 2005. Então a expansão, ela veio forte de 2005 para cá. Até então não tinha concreteira, era só a construtora. A juventude realmente arregaçou as mangas e disse, espera aí, deixa eu tentar Porque o fazer país, um pouquinho. o país ele vem com fases oferecendo várias oportunidades para quem está com olhos atentos. E lá naquela época, o Brasil abriu uma oportunidade muito grande, que foram as taxas de juros muito baratas, o incentivo do governo, o BNDES, a retomada do mercado de infraestrutura rodoviária, foi muito promissor. Então foi um momento econômico que o país estava passando naquela época favorável para o nosso segmento. Então, junta as oportunidades que naquele momento estavam acontecendo,
juros baratos, demanda de mercado alta e a vontade de crescer e a vontade de empreender é, digamos, a combinação explosiva para o sucesso. Muito bom. Não tá, essa pergunta não está aqui no roteiro, não, mas eu vou fazer porque veio agora na minha cabeça. O que é mais difícil, máquinas ou pessoas? Porque a operação é gigante, então muitas pessoas, né? Olha, o mais difícil para mim são as máquinas. Porque as pessoas a gente conquista, a gente cativa, a gente capacita, a gente investe, a gente cuida. E a máquina, ela chega a um momento que não vale a pena mais investir. E o ser humano a gente nunca pode desistir. Para mim, o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas que trabalham nela. É isso aí, também acredito nisso. Top. Eu já começo aqui com uma outra dúvida aqui, que é o seguinte. Muita gente sonha em ter o seu negócio, muita gente sonha em não só ter, mas também conseguir gerenciar ele, né? Que são 2 desafios. Eu acho que talvez o desafio primeiro, que é você ter, talvez seja até um pouco mais fácil, né? O segundo desafio é você, de fato, gerenciar a sua empresa e, de repente, até as pessoas que estão ali, né? De acordo com a cultura que vai sendo construída ali da empresa. Mas como é que você consegue gerenciar tantas empresas em localidades diferentes, num segmento que, acredito eu, que não é tão fácil, né? Um segmento difícil de trabalhar ali, que é a parte de concreto, a parte da pedreira em si, da parte da construtora, apesar de elas meio que se complementarem ali, mas é algo que não é simples. Queria que você contasse um pouco desse desafio, que deve ter muita gente que de repente tá pensando, meu amigo, eu tô suando aqui para gerenciar uma e o cara tá falando de 50, como é que é isso? Eu não acho difícil. Difícil é você administrar aquilo que você não conhece. É como você vê um artista circense, que você vê ele fazendo aqueles malabarismos, e você diz, caramba, que coisa mais difícil de fazer, né? Como é que esse cara consegue fazer um negócio desse? Mas ele tá tão habituado, aquilo ali é algo tão natural para ele, tão normal, que ele não enxerga nenhum grau de dificuldade naquilo. Mas é porque foram muitos e muitos anos de treino. Então, eu tô treinando há muitos anos, envolvido nessa operação, de dentro, há mais de 20 anos, e vendo cada filho nascer. Cada empresa que nasce é um filho, né? Isso. E aí você tem aquele cuidado, você acompanha desde o princípio. Eu já acompanhei todas as etapas da empresa. Eu já fui do operacional, já fui do financeiro, já fui do contábil e tal, dadas as devidas proporções. Então, na medida que a empresa vai crescendo, você vai criando braços. Pessoas que têm um perfil de, digamos, de se desenvolver dentro da empresa. A gente vai enxergando as possíveis lideranças que tem dentro da empresa. Elas vão se destacando. Porque o bom profissional, ele quer fazer sempre algo a mais. E o empreendedor tem que ter essa sensibilidade, essa visão para enxergar quem quer o algo a mais e quem quer crescer junto com a empresa. E aí essas pessoas serão os futuros líderes dos setores que se tornam praticamente uma outra empresa. Porque, por exemplo, hoje na nossa empresa, nós temos um setor de recursos humanos que o líder lidera um grupo de pessoas só para controlar o RH. Tem um outro líder só para o setor financeiro. Mas são pessoas que elas acompanharam as etapas das empresas. Isso foi um investimento que foi feito, um investimento no sentido de investir tempo de qualidade, transmitindo a nossa essência para essas pessoas que são comandadas hoje, de maneira que a gente investe para que elas sejam melhores do que eu um dia fiz. Sempre a nossa torcida é transferir conhecimento para que eles aprendam, para que eles cresçam. E aí é o sucesso da empresa. Descentralizar a operação para que a empresa possa crescer. Diminuir o tamanho da nossa vaidade para a gente saber que nós não somos ninguém, primeiro sem Deus e depois sem os profissionais que nos cercam. E acreditar que eles são tão capazes quanto nós empresários. Muito bom. Sai um pouco... Porque tem muito essa cultura do controle, né? Precisa ter controle, aí microgerencia tudo ali e acaba que você não dá conta, adoece logo, né?
Acho que tem muito Termina isso. virando eu empresa, né? Muitos empresários hoje têm o famoso burnout, né? Sim. Essa carga de trabalho excessiva, de querer levar tudo nas costas, de achar que eles são os únicos capazes de resolver tudo e a presença deles são imprescindíveis. De fato, em algum momento das empresas, todas as empresas que nasceram, não dá para sair colocando gerente, supervisor e tal. Claro que quando a empresa é pequena, o próprio empreendedor, que está disposto a crescer muito, ele tem que fazer tudo mesmo, ele tem que chegar cedo, ele tem que sair tarde. Porque se você não sabe fazer, se você não conhece a sua empresa, você não vai conseguir liderar. Você não vai conseguir transmitir conhecimento para aquelas pessoas. Como é que você vai ensinar algo que você não vivenciou? Que você não sabe? Então, passar por essas etapas é extremamente importante para todo empresário. Até que um dia a empresa tenha um nível de faturamento e um tamanho de crescimento tal que seja necessário coordenar outras lideranças. Deixa eu te perguntar, existe a condição perfeita ou as condições perfeitas para iniciar essa expansão, para abrir uma filial, ou você viu uma oportunidade e só vai? O que é que você acha? Eu acho que nós estamos no Brasil, no país das oportunidades. O melhor lugar do mundo para quem quer crescer, para quem quer empreender, é o Brasil. Por mais concorrente que tenha em qualquer segmento que seja. Porque a gente encontra muitas falhas. Em todas as empresas, inclusive nas minhas tem. Existem oportunidades de negócios, inclusive dentro do meu próprio negócio. Mas quantos e quantos negócios você visita por aí, como restaurantes, como farmácias, como lojas de automóveis, e você é mal atendida? Então, quando você enxerga falhas nas empresas que você visita, então esse é um momento oportuno para você enxergar um novo business. E se esse business já está na sua mão, que a pergunta que você fez foi qual é o momento ideal para você abrir um negócio ou para você crescer com o seu negócio? Crescer. Crescer Expandir. com um negócio que já tem. Isso. Então você vai enxergar a fatia de mercado que existe dentro do seu segmento, vai identificar as falhas do seu concorrente e você vai fazer melhor do que ele para que você possa pegar a primeira fatia de mercado que está ao seu redor. Depois que você pegar a fatia de mercado que está ao seu redor, você vai começar a olhar para dentro da sua operação para ir investir maciçamente em tecnologias que reduzam o seu custo operacional, para você aumentar a sua margem de lucro e deixar a sua empresa com caixa mais reforçado, para que aí sim, com a sua operação enxuta, com a margem de lucro robusta, quando você esgotar todas essas possibilidades de majorar os seus ganhos, como é que faz isso? Com inteligência artificial, com robotização dos processos, com sistemas, com telemetria, se for caminhões, com treinamento de equipes. E aí, nessa hora, quando você tiver com a sua empresa que você já tem completamente os processos todos ajustados e muito bem refinados, aí sim chegou a hora de você escalonar o seu negócio e crescer dentro das oportunidades que existem, digamos, dentro do seu segmento e olhar o que é que o mercado pode absorver dentro da sua região. Porque, claro que se tem um público X ao redor da sua empresa e ali não cabe mais uma segunda empresa, você vai ter que abrir em outro estado, em outro município mais distante e tal, para que você consiga atingir aquele raio. Mas, em linhas gerais, a oportunidade de negócio, o melhor momento para crescer não é o momento que o Brasil está vivendo, e sim o momento que a sua empresa está vivendo. Eu acho Muito que bom, para além muito para além do conhecimento, da expertise, eu acho que é imprescindível a organização, como você falou, né? Então, seus processos estão muito bem estabelecidos, né? Você tem tudo isso muito claro, tem muita clareza de tudo, de como funciona. Aí, realmente, aí sim, você está preparado, né? Eu acho que isso é fundamental. É verdade. Sem dúvida. Investir em uma boa gestão de qualidade, copiar o que tem de melhor no mundo. Porque muitas vezes as pessoas quebram muito a cabeça tentando inventar a roda. Sim. Tem coisas tão simples. Fazer o feijão com arroz, por exemplo,
de coisas que as pessoas já fazem. Como a gente observa essas grandes multinacionais que estão na frente, liderando vários tipos de pesquisa para desenvolver algo muito tecnológico, e implantam e funciona bem. E empresas menores, às vezes do mesmo segmento, fica quebrando a cabeça, tentando achar uma solução. É só ir lá e copiar. Não é? Por exemplo, o McDonald's inventou aquele totem para diminuir mão de obra nos caixas e tudo mais. É um negócio que funciona super bem. E ainda tem restaurantes que insistem em não copiar, por exemplo, né? Eu estou falando disso. Então tem muitos recursos disponíveis, especialmente com tanta tecnologia, com um podcast maravilhoso desse que alguém pode ir lá acessar, pegar todas as dicas e implantar na empresa. Exatamente. Não é? Mas tem que ter, assim, positivismo, tem que ter, observar as coisas boas e parar de estar perdendo tanto tempo em só coisas ruins e tal. O mundo tá cheio de coisas boas, agora o seu olho tá olhando para onde? Boa. E agora nós vamos entrar no nosso primeiro quadro, Papo de Frota, onde a gente vai trazer para esse universo aí das frotas, né, da logística. E aí o Disseu já está ali procurando a pesca dele. A pergunta. Já tô com ela aqui. Esse papo de frota é ótimo, porque em 2005, como eu falei, né? 2005 foi um ano marcante para mim, porque foi o ano que meu filho nasceu. Eu casei com 19 anos, casei muito novo. Muito novo. E aí, junto com o filho, vem também grandes responsabilidades. E aí eu disse, agora eu vou ter que correr pra valer pra arrumar agora o leite do menino. Virou, né? Agora eu vou ter que realmente botar meu gás aqui, porque não é brincadeira não. E na ocasião nós tínhamos apenas 2 caminhões. Caramba. Na FP Construtora. Nós tínhamos 2 caminhões e uma retroescavadeira. Era toda a nossa frota. E aí eu disse, rapaz, vamos ter que se virar nos 30. E hoje a gente tem uma frota muito grande aí. E aí, quando fala de frota, eu gosto muito desse assunto porque é um tema que eu acompanhei todas as etapas do crescimento e as fases das marcas, inclusive dos rastreamentos também, para ajudar a monitorar. Essa amizade e essa parceria com o Disseu, ela já vem de longas datas, né? Bastante tempo. E sempre que a gente pode, né, a gente tá lá compartilhando alguma coisa, mesmo que a gente não consiga entregar uma determinada solução naquele momento, a gente tenta ver o que é que tem, a gente tenta correr atrás para desenvolver, né? Inclusive, Jéssica, a gente tá implantando lá agora a parte da videotelemetria, né? Top. Começamos a implantar lá, o João Paulo pediu para botar a videotelemetria lá, disse, cara, excelente negócio, vamos investir aí. Nos caminhões, começou pelos caminhões, os comboios, né? Que são os caminhões que transportam os combustíveis da empresa e tudo, para poder melhorar, ter mais uma eficiência. Está investindo também na parte da Starlink. Então, são os caminhões, além de ter a videotelemetria, vão estar com internet o tempo todo, facilitando a comunicação deles com o operador, né? Boa. Agora, vá olhando aí a sua pergunta, que eu já tenho uma pergunta aqui, né? Pode fazer. São muitas perguntas. Vamos lá, videotelemetria, já que tocamos nesse assunto. Vocês estão colocando lá na frota. Isso. E eu tenho uma dúvida. Como esses motoristas veem essa tecnologia, recebem essa tecnologia na jornada de trabalho? Eles aceitam de uma forma assim, vem como uma coisa muito boa para eles, ou tem uma resistência? Olha, o nosso grupo, ele trabalha com bastante transparência. Com os motoristas, com os clientes. Por exemplo, Disseu, todos os nossos clientes, eles têm acesso ao rastreador dos nossos caminhões. Porque a gente quer agir com transparência. Onde é que está o caminhão? Tá indo, tá chegando. Não. O cliente precisa ter acesso. E aí vai uma dica de ouro, né? Essa dica de ouro era pro final, mas eu vou antecipar. A dica azul, né? A dica azul que é isso. Só guarde a melhor, que é a azul, pro final. Mas quando a gente compartilha o nosso rastreamento dos nossos caminhões com clientes nossos, por exemplo, ele está nos ajudando a manter o nosso patrimônio em segurança. Porque são vários olhos olhando para o que mais interessa, que é manter a nossa frota em segurança. E em relação aos motoristas, para ele, se eu fosse motorista, eu iria gostar de saber que eu estava sendo rastreado, porque, por exemplo, quando não existia rastreador
Então, alguém liga e diz, rapaz, eu vi um caminhão verde aqui entrando na rua, tal e tal. Aí o motorista vai dizer, não fui eu não. Não foi. Mas, tendo rastreador, o cara tá protegido. Se tiver um acidente de trânsito, se passar no sinal vermelho, se houver um incidente qualquer no caminhão, o motorista tá coberto. Você vê, nas empresas, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, você vê que a maioria dos veículos policiais tem suas câmeras. E acontecem os incidentes e tudo aquilo ali está gravado. Sim. Então, ali é a caixa preta do caminhão, que vai, inclusive, proteger o motorista, desde que ele ande certo. Se ele andar certo, ele não vai ter nenhuma rejeição em que ele seja filmado, em que ele seja rastreado. Se eu fosse motorista, com certeza eu gostaria. É aquela história, né? Quando você anda certo e faz as coisas certas, não tem o porquê eu ter medo ou achar ruim de algo, né? Exato. E você tocou num ponto interessante. A Equatorial Energia, eles utilizam a nossa solução, e uma vez eu conversando com o pessoal, e eles até comentaram o seguinte, já aconteceu um caso onde o pessoal tentou, vamos dizer assim, arrumar uma situação de um possível atropelo, que um carro passou em alta velocidade, e pelo fato de ter o nome Equatorial, vinculou a situação e etc e tal. E aí, com o fator de ter o monitoramento, o que foi que aconteceu? Eles conseguiram detectar que nenhum veículo passou naquela região, naquele local, e tudo informado pelo a pessoa lá, determinada pessoa, enfim. E aí eles descobriram que tinha sido uma outra empresa da companhia de água. Tá vendo aí? Então, ou seja, a segurança, todo mundo já tá os holofotes em cima do motorista. Quem é o motorista que faz aquela rota ali? Quem é que faz? Todo mundo em cima, e no final da história não tinha ninguém, nem sequer nenhum veículo naquela rota por causa disso, né? É uma segurança, como você disse, né? Então, tá vindo a segurança para ele ali, né? O acompanhamento das coisas. Muito bom. Vamos Mas lá eu aqui. acho que é isso, né? É realmente saber comunicar para os colaboradores, né? A questão até do treinamento também, explicar, ó, isso aqui está chegando, mas visando realmente uma qualidade de melhorar ainda mais, né, a qualidade de trabalho de vocês e tal. Eu acho que isso também é importante, né? O diálogo. Sem dúvida, né? Evita maus entendidos, esclarece qualquer ponto que houver de divergência e tudo mais. Então, isso é muito bom. Eu acredito que é uma tendência. A gente já vê isso aí, muitas pessoas se defenderem, inclusive, com o que foi filmado e tudo mais. A gente vê em ônibus também, agora está muito, muito forte também, essa parte de filmagens em ônibus urbanos. E a nossa frota já tem. Implantamos em um caminhão betoneira também. Foi verdade. É muito importante para a gente, eu pretendo instalar em 100% dos caminhões betoneira nossos. Por quê? Porque eu sou o gestor da Lemix. O construtor é o gestor da construtora dele. Nem eu, nem ele está o tempo todo lá. E de repente acontece um imprevisto. Olha, o concreto atrasou e a culpa foi da concreteira. E a concreteira diz, o concreto, ele não atrasou não. Foi o cara que não quis receber. E aquela confusão toda. Calma, gente. Puxa as câmeras. E aí tudo vai ser esclarecido. Exatamente. Não é? Então, para o construtor é uma grande segurança. Para o cliente é uma grande segurança. Para o dono da frota é uma grande segurança, e para quem está certo e falando a verdade também é uma grande segurança. Então eu acho esse negócio é uma tendência que veio para ficar. Isso. O rastreamento, a telemetria, as câmeras, daqui a pouco alguns... Você tem todos os produtos do que é a jornada de trabalho... Hoje eles têm aderido tudo lá. E o que aparece, a equipe dele liga para lá e diz, pode trazer. Eu não só tenho todos os produtos, como estou incentivando a ele a criar outros mais que não existem. Então você tem que falar aqui qual que você indica que mudou totalmente, virou a chave assim da sua gestão de frota. Agora foi de voadora em cima de você. Não foi de voadora não. Ó, assim, eu vou dizer para você um negócio. Uma empresa... ela começa por uma unidade. Dificilmente alguém começa abrindo 10 empresas de uma vez só. A não ser que seja uma franquia. Sim. Mas se você cria uma marca e você resolve abrir um negócio, inevitavelmente você vai abrir uma para testar, para ver os erros, os acertos, o que se enquadra, o que é bom, o que é ruim. Então, para quem está nos ouvindo,
O que é que eu aconselho? Não queira usar todos os produtos que eu utilizo do Disseu de uma vez só. Começa pelo feijão com arroz, começa pelo básico, começa pelo rastreamento, O implantou rastreamento. e tal. Aí você vai olhando o que mais tem. Porque às vezes você tem recursos, tantos recursos disponíveis, e você não está nem usando aquilo que eu sempre falo, o básico, O feijão com arroz, né? que vai se frustrar. Vai dizer, poxa, isso aqui não serve para nada não. É tanta informação que eu não vou utilizar. Não, a sua empresa está estruturada para receber tantas informações. Você tem braços para digerir essas informações. Isso que é importante, né? Se você não tem, para que você quer tanta informação assim? Então, assim, eu aconselho para quem está nos ouvindo, começa pelo rastreador. Mas se você já tem uma empresa, já faz o rastreamento, a telemetria, não está satisfeito e quer uma empresa realmente confiável, competente, renomada, aí liga pro Disseu, com certeza. Com certeza, com certeza. Denilson, você tocou num ponto aí da questão ainda da câmera, que eu acho que vale ressaltar, sem citar nomes aqui de empresas, para não comprometer, mas a gente teve um caso, para você ver como a câmera ela ajuda em vários aspectos da videotelemetria, né? E aí, como as câmeras têm a parte de IA embarcado, né, para saber se ele está usando o celular enquanto dirige, se ele está fumando, se está sem cinto de segurança, se ele está dando carona, onde não deveria dar carona, entre outras coisas, além de ele chamar a atenção do motorista dizendo, olha, bota o cinto de segurança, desliga o celular, ele chama na hora lá, vamos dizer assim, o companheiro dele lá eletrônico e avisa a tua retaguarda. Além disso tudo, ele traz uma segurança gigante. Tiveram alguns casos onde algumas empresas relataram pra gente, inclusive na filmagem mostra o cara discutindo com a câmera. Porque a câmera, ele tá dirigindo, ele distante abrindo a boca, 8 horas da manhã, ele cansado, fazendo aqui, quebrando o pescoço, cochilando, e a câmera dizendo, por favor, encoste o caminhão, você está com sono. Ele, e eu já sei que eu tô com sono, eu tô cansado, e brigando, e tem lá o vídeo lá, ele discutindo lá, brigando com a câmera. E aí o pessoal pegou aquilo, chamou a atenção e eles foram buscar. E aí descobriram que ele, durante o dia, ele pegava a partir de 5 horas da manhã, ele começava a fazer viagem com o caminhão, mas à noite, quando ele chegava, ele ainda ia fazer Uber até 1, 2 horas da manhã. Eita. Então, ou seja, o cansaço dele botava em risco a vida dele, a vida de outras pessoas, o patrimônio da empresa, o patrimônio de outras pessoas, porque ele estava dirigindo cansado. Ou seja, a probabilidade dele dirigir ali dormindo era grande, né? Então, quanto é importante, vamos dizer assim, a parte da vídeo, né? Pois é, aí já vai uma dica para você aprimorar seu sistema aí. Opa! Você tem que colocar um dispositivo para na hora que o cara identificar, a própria inteligência artificial vai reduzindo a velocidade do caminhão até chegar a 0 e o caminhão desligar o motor. E outra coisa. Aí, grande você trouxe aí agora, viu? Agora você trouxe grande. Porque aí não tem, porque isso aí oferece risco para outros condutores, especialmente para o principal motorista, né? Trazendo um assunto aqui que eu vi ontem no jornal, no Fantástico. Eu não sei se vocês assistiram, que um dentista, ele estava dirigindo e aí ele bateu no carro na frente, né? Bateu. Vocês vão entender por que eu estou trazendo isso. E aí, o cara da frente chamou a polícia, enfim, para resolver a questão toda. E aí a polícia chegou, fez todo um interrogatório com o dentista e tudo, e perceberam que ele não estava bem, no sentido dele não estava falando coisa com coisa, e aí todo desnorteado. E aí fizeram revista no carro dele todo, não viram nada. Tentaram fazer o bafômetro, só que ele nem conseguiu fazer, de tão fora que ele estava. E aí, resultado, levaram esse homem para a polícia, prenderam o homem, e ele morreu lá porque ele estava tendo um problema cardiovascular. Eita, e a polícia não identificou, não percebeu. não percebeu. Por isso que ele bateu. E aí é onde eu quero chegar. Será que a tecnologia ela consegue identificar esse tipo de caso do motorista, ele tá tendo algum problema ali de saúde, alguma coisa está acontecendo com ele? Olha, hoje não, mas é possível. Mas na frente você tem, né? Algumas, já vem de fábrica, alguns veículos. Sei que meu amigo tá sempre viajando aí nas fábricas, né? Sim. De máquinas e caminhões e tudo, conhecendo lá o que há de moderno que tá vindo aí. A parte de bafômetro, né? Então tem alguns veículos que você só liga se fizer o bafômetro, senão você não consegue ligar e etc. Mas a tendência é que no futuro essas tecnologias sejam possíveis você detectar, de repente, no volante ter.
Eu não me lembro agora quem é que tem, mas se botar na internet, com certeza você vai achar, não sei se é a Volvo ou se foi a Scania, eles criaram um chapéu que você bota na cabeça e se ele perceber o movimento, você quebrando aqui a cabeça, como tivesse com sono, ele dá choque. Dá choque Ele na dá um cabeça. choque pra poder você... Misericórdia. ele dá o choque pra você, tipo, como tivesse formigando pra chamar a sua atenção, pra não deixar você dormir. Então, ou seja, é uma pequena situação, mas você traz um cenário ali de segurança, né? Sim. Eu já dirigi um carro da Volvo que quando você puxa o carro, a direção vibra, né? Sim. Dá aquela vibradazinha, mas choque nunca levei, não. No caso era o chapéu, né? Ele vibrava, dava fazer tipo um formigamento na cabeça da Sei. pessoa pra poder acordar Uma você, vibração, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela tende a, cada vez mais, eu acho que de 2005 pra cá, o Deninho aí, vendo aí nesse mundo empresarial, já deve ter visto de tudo, né? Inclusive Sim, lá dentro da com própria certeza, indústria dele, né? Quanto muitos evoluiu, muitos avanços mesmo, nessa parte de tecnologia. A Volvo, nós somos clientes da Volvo, da Mercedes, da Volkswagen, e cada uma delas tem muitas tecnologias, muitas delas que nem se enquadram no Brasil. Por exemplo, eu estive na Volvo, na Suécia, e lá eu vi caminhões autônomos. Os caminhões autônomos de tal maneira que não tinha cabine. Você não tinha frente o caminhão. Que loucura, né, menino? Não tinha frente, ele era elétrico e autônomo. Do jeito que ele ia, ele voltava, ele ia, ele voltava. E você não conseguia nem entender de tão futurista que é o negócio. E já tem algumas coisas aí de veículos autônomos também, né? Aqui na Vale do Rio Doce, tem algumas empresas que já utilizam isso, a Barbosa Melo e tal. Mas são caminhões adaptados, não são caminhões 100% autônomos, eles são controlados por controle remoto e tal. Mas claro que tem muita inovação para trazer mais segurança no trânsito, para trazer mais tecnologia no trânsito. Eu acredito que na nossa geração a gente não vai enxergar uma mudança plena e total. Apesar que o mundo está evoluindo tanto nessa parte de caminhões, de automação, de máquinas e tal. Mas quando eu vejo, rapaz, quem é caminhoneiro já deve ter ouvido falar naqueles caminhões Mercedes 1113, 1519... 1111. 1111, esses caminhões antigos, rodando ainda na estrada, né? Inclusive o governo fez até um benefício para quem entregasse o caminhão velho, poderia trocar por um novo com isenção de imposto, incentivos fiscais. Só que tem aqueles apaixonados por carro velho que eu nunca vi. É o xodó. E eu acredito que esses carros que estão rodando hoje na nossa frota, daqui a 40 anos vai ter aqueles caras conservadores. Não, mas eu quero o meu Mercedes lá, o que hoje seria o Axo, ou se fosse um Volvo, o VM 270. Eu vou falar aqui de todas as marcas, né? Pra depois não levar um puxão de orelha do... Você falou de fulano, falou de mim, né? Ou do Volkswagen, ou do Iveco. Pessoal, todos são excelentes marcas. Pra mim, a melhor marca de caminhão é o que sai da loja zero. Esse é o bom, né? Esse é o melhor de todos. Mas, em geral, todos os caminhões são bons. Todos têm uma tecnologia embarcada. Sempre vão brigando por uma melhor posição no mercado aí. Aquele negócio que eu te falei de inventar a roda. Quando um inventa uma tecnologia, o outro vem logo e inventa. A Volvo inventou o cinto de segurança, né? Sim. E depois da Volvo, todos Todo inventaram. mundo. Aí daqui a pouco o cara inventou o caminhão com esses que polui menos. Motor geração 6, motor geração 7. Tá? Daqui a pouco todo mundo também inventou um com Arla. Enfim, todo mundo sai copiando um ao outro de maneira que todas as marcas praticamente são niveladas. Até porque são montadoras, né? Muitas vezes os motores são os mesmos, as caixas de marchas dos caminhões. É a ZF, é a mesma caixa de marcha para Mercedes, para Volvo. Enfim, então não tem grandes diferenças, né? A diferença realmente o que vai fazer você ter um melhor controle sobre a sua frota é o rastreador. Isso faz uma grande diferença. É isso A aí. gestão, né? A gestão. A gestão da sua frota. Até porque, independente da marca, se você não tiver uma boa manutenção preventiva, um plano de manutenção estruturado e tudo mais, já existe uma grande depreciação em caminhões, todo mundo sabe disso. E se não tiver cuidado, ele vai se depreciar antes do prazo previsto, e aí a empresa certamente vai entrar em colapso. Eu tenho uma curiosidade. Na empresa,
a gente tem um desafio grande lá, as pessoas, e de colocar a cultura. Como é que é feito lá? Como é que você enxerga num mundo gigante aí de tantas empresas, de tantas localidades diferentes, inclusive culturas diferentes, né, devido às regiões e tudo. Você acha que tem desafio ou não de estar colocando essa cultura? Você acha que é simples demais hoje para você colocar a cultura de vocês para toda a equipe? Manter essa cultura em todos, né? É. Todas as empresas. Olha, eu acho simples. Eu acho simples porque a cultura, uma coisa boa ou uma coisa ruim, ela vai se espalhando. Então, quando você dissemina coisas positivas, mesmo que eu não consiga atingir diretamente a todos os funcionários, mas aquele grupo que eu atingi, ele vai falar a minha linguagem. E vai passar para outro, 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 até chegar na ponta. E tem um negócio que facilita muito a vida para levar essa cultura mais próximo de quem está distante, que são as redes sociais. Talvez numa geração onde eu não fiz parte dessa geração, que a nossa expansão ela já veio na era da comunicação, na era do WhatsApp, do vídeo, enfim, tudo isso. Mas hoje em dia, eu posso fazer uma reunião virtual, como eu já fiz várias reuniões virtuais, com funcionários meus da concreteira de Porto Alegre, da concreteira de Londrina, da concreteira de Curitiba. Fiz várias reuniões com os funcionários em Fortaleza, faço constantemente reuniões e ligo para as pessoas que estão em Petrolina, que estão em Salvador, que estão em Jaboatão dos Guararapes, e em Recife, enfim. Em Manaus, a gente já estava com equipamento também rodando lá em Manaus. E aí, através de uma videochamada, o cara pode me mostrar todo o equipamento, eu já estou rastreando, sei onde o equipamento está, e além disso ele pode fazer a videochamada. E através daquela videochamada eu dizer o meu ponto de vista, a minha cultura, mas mesmo que não seja eu que diga, outras pessoas que fazem parte da nossa estrutura, que já estão comigo há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos ou mais do que isso, que conhece profundamente a essência da empresa, que acompanhou os degraus do crescimento do grupo, ele vai saber perfeitamente transmitir. E aí também vem um negócio que as empresas devem implantar quando estão num certo tamanho, que é justamente a integração. Para, independente de quem está sendo contratado, ele passar por uma integração de todos os setores da empresa. E a gente faz integração com qualquer funcionário que entre na empresa hoje, em qualquer uma das empresas. E a integração faz com que ele passe por todos os setores. E cada líder vai compartilhar a cultura da empresa um pouquinho. E depois a gente tem ferramentas de gestão, de controle, para cobrar que aquela cultura ela seja efetivamente colocada em prática com todos eles, através de auditorias, através de fiscalizações, através de visitas, através de líderes que eventualmente a gente manda para lá, através de pesquisa de satisfação dos clientes, através de pesquisa de satisfação dos funcionários. Então, é dessa maneira que a gente consegue disseminar. Espero que eu tenha conseguido arretado, porque assim, é um desafio, né, das pessoas, você colocar a cultura, né? Então você primeiro é colocar e segundo é manter, né? Todo mundo falar a mesma língua, aquele mantra dentro da empresa, todo mundo é que nem o Walt Disney, digamos assim, né? Então você chega lá, os funcionários todos, o desafio é encantar, né? Desde um cara que tá tomando conta dos carros, do cara que tá entregando um sorvete, ali alguma coisa do tipo. Mas a cultura do Walt Disney é encantar, né? É correr atrás, né? Então, você conseguir fazer um trabalho desse, de montar a cultura, de todo mundo replicar, que é o melhor para o cliente, a gente tem que atender, a gente tem que levar solução para ele, é bem bacana, até pelo grau de dificuldade de ter regiões diferentes, né? Então, essa estratégia que vocês hoje desenham e vão fazendo, a gente sabe que não é fácil, mas é muito bacana aí. A gente realmente... Eventualmente, a gente se depara com alguns profissionais que não se encaixam na cultura da empresa. Então, a gente investe em treinamento, capacitação, em diálogo, transmite a cultura. E, às vezes, o
a pessoa está passando por um momento pessoal da vida, tem outros projetos, outros planos, não está com a mente voltada para o crescimento dentro da corporação. A gente tem que entender também que a gente não pode obrigar ninguém a querer absorver a sua cultura, a sua linha de raciocínio. Eu sempre deixo isso muito bem à vontade e falo para os funcionários que eu tenho contato no sentido de dizer, olha, essa é a nossa filosofia, essa é a nossa cultura. Se você se identificou, a gente vai crescer junto, vai fazer carreira junto, vamos conquistar coisas boas juntos. Mas se você não se identificou com a nossa cultura, você vai perder tempo e vai me fazer perder tempo. Aí você vai ter que seguir seu rumo, eu vou ter que seguir o meu, porque eventualmente existe uma incompatibilidade mesmo. Sim, normal, são pessoas. E a gente, como gestor, tem que identificar essas pessoas, até para dizer para o funcionário que ele tem outras oportunidades, porque às vezes o cara... Tem cara assim. Eu tive um exemplo de uma pessoa que trabalhava comigo no setor de gestão de frota e tudo mais. Aí eu estava investindo, conversando e tal, mas eu não percebi aquele engajamento. E eu dizendo assim, mas e qual é o seu sonho? Não, meu sonho é ser chefe de cozinha. Eita. Então, rapaz, então você não tem como, por mais que eu fale, que eu explique, que eu motive, que eu tente motivar de alguma maneira, mas a mente da pessoa está voltada para um outro negócio. A culpa não é minha, a culpa não é da gestão, mas às vezes falta atitude da pessoa, falta iniciativa de dizer, poxa, eu vou atrás do meu sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Todo mundo tem o seu sonho. Eu disse, olha, se você não consegue ainda ser uma chefe de cozinha, então pelo menos você tem que estagiar em alguma área que lhe favoreça para futuramente você ser o que você quer. Mas aqui você vai estar perdendo tempo e você está fazendo me perder tempo. Né? E acabou que a pessoa acabou entendendo e tal. E eu disse, ó, a empresa também tem cozinha. Você pode fazer a carreira aqui também. Já pega a oportunidade, né? Você pode vir, se é seu sonho, venha. Mas aí acabou que a pessoa seguiu o rumo dela, mas eventualmente acontece isso. Muito bom. Em cima do que você comentou agora, você já errou alguma vez, assim, errou feio numa contratação, num cargo de repente de confiança, de liderança? E se sim, o que foi que você aprendeu, o que foi que você tirou desse erro, dessa falha que você teve ali? Rapaz, Foi uma pergunta agora pesada, né? Não foi pesada não, porque eu me lembrei de um caso, né? A minha empresa é uma empresa familiar. Tá. Tem os meus pais e tudo mais. E eu sou engenheiro civil de formação. Eu ficava na parte operacional, tocando obra mesmo, no campo, coordenando pessoas e tudo mais. E os meus pais, como gestor da empresa no momento, eles queriam que eu assumisse uma parte mais estratégica, sair do campo para assumir uma parte mais estratégica, gerencial e tal. Só que a gente estava com dificuldade de encontrar pessoas para desenvolver o papel que eu estava atuando naquele momento, que era um papel de extrema relevância, de fazer as obras andarem e tudo mais. E minha mãe estava na parte estratégica e ela começou a entrevistar pessoas para me substituir. Para me substituir. E chegou um cara lá, muito bom de papo, cara super elegante, camisa de manga comprida e tal, extremamente bem vestido. Isso foi... o dress code é extremamente importante, vocês que estão ouvindo aí. Andar elegante, andar arrumado faz toda a diferença. E o cara, ele todo bem elegante, foi lá conversar com minha mãe, aí contou... Porque Uma história bonita. Como diz a história, viola de boca todo mundo toca, né? E o cara, eu sei que o cara conseguiu dizer que ele era um cara super capacitado e conduziria tudo. Aí a minha mãe não procurou, assim, investigar mais a fundo a vida do cara, por onde ele passou, por que ele saiu e tal. Botou o cara no carro. E o cara já com uma cadernetazinha aqui, um papel, vamos lá na obra. Aí já chegou na obra. Você, tá fazendo o que aí? Não, esse é meu filho.
quem comanda agora sou eu. Sente ali, que agora quem vai tocar tudo sou eu. Eu digo, mas como assim? Você não sabe nem o que eu tô fazendo? Não, aqui você não vai dar palpite mais em nada. Senta aí. Eita, gota. Aí pegou um caderninho. Você, para essa máquina agora, bota essa máquina ali, pega aquela caçamba, bota pra lá e agora é comigo. Eita. Aí eu digo, eita, meu Deus do céu, mas mãe, que é isso? Agora eu fiquei desmoralizado. Aí o cara começou a dar ordem e os funcionários já começaram... Quando vibra numa frequência diferente, sabe? Aí os funcionários começaram a ficar incomodados porque já estavam acostumados com o meu jeito, que eu sou aquele cara que eu... Que agrega, né? Mas é assim que eu vou lá, me coloco no lugar do funcionário, eu quero discutir junto com ele, a gente construir junto o negócio, arrumar soluções junto com os funcionários e tal. E o cara já chegou rasgando. Aqueles gestores que não escutam ninguém. É o chefe, né? Eu cheguei pra dar ordem. Veio pra dar ordem. Aí já chamou minha irmã, eu quero um notebook, eu quero um iPhone 16, não posso na época. Eu me dei uma cabine dupla, eu quero agora, eu pedi salário, mas agora eu quero 2 salários e tal. Aí minha mãe, tá bom. Aí quando o cara começou a usar a linguagem, que era pra ser uma linguagem técnica, sobre asfalto, sobre brita, sobre terraplenagem, sobre grade, sobre, sabe, topografia, eu percebi que o cara não entendia nada, que ele falava uma linguagem extremamente rasteira, tecnicamente falando. Eu digo, mãe, eu vou bater em retirada porque você mandou. Agora esse cara não entende de nada, vai ser uma catástrofe aqui. E aí o cara passou 2 dias, fez um monte de besteira lá. De bobagem, de besteira na obra, atrasou a obra. Aí eu disse, mãe, procura ver. Você achou esse cara? Liga pra quem ele trabalhou. Ele trabalhou pra um empresário amigo nosso que trabalhava com limpeza urbana. Eita. E o cara, ele era tipo... Ele era um líder de 10 pessoas de varrer rua, de varrer chão. E o cara, ele tava meio pirado, achando que era um mega empresário e tal. Aí criou uma história, disse que era... Tá, pega, rapaz. Rapaz, isso Que foi a situação. pior contratação errada que foi. Não foi o contratador, foi minha mãe. Aí ele chegou lá no outro dia no escritório cedo, e ela já tava sabendo da história todinha, né? Só, olha, cadê minha Hilux? Já comprou meu iPhone? É negativo, meu amigo. Vaza. Dispare. Junta as coisas e pega o bacon. Meu filho assume lá novamente e acabou. Eita. Meu Deus, que Desafio é situação, grande, viu? É, meu filho. Vamos lá pro próximo, né, quadro, porque a gente tá aqui conversando, A conversa e o tá negócio tão tem boa que aqui, ele andar. contando a história, essa Era. mulher não deixa passar nada aqui. Vamos pro próximo quadro, que é E aí? E agora, gestor, né? E agora, gestor, já ia errando. E agora, gestor, é o seguinte, Diga a aí. gente vai colocar um desafio aqui, uma situação, Vamos lá. e você vai ter que dizer como é que resolve, certo? Certo. Vamos lá, vou ler aqui. Vamos Você tentar. gerencia uma empresa com 3 filiais em estados diferentes. Certo. Cada uma tem sua própria dinâmica. Os custos operacionais estão subindo e você percebe que a qualidade do produto ou serviço não é mais uniforme. Cada canto está entregando de uma forma diferente. A equipe central reclama que cada filial faz do seu jeito. Cada um está fazendo do seu jeito. E os clientes começam a notar diferenças. E aí a gente pergunta, como padronizar processos sem engessar a operação? Excelente pergunta. Primeiro, você tem que ter procedimentos bem ajustados. Se tiver um procedimento, dificilmente o cliente vai errar. O funcionário vai errar e vai fugir do padrão. E se ele descumprir aqueles procedimentos, infelizmente, ele vai ser desligado. Tem que ter uma gestão bem estruturada para fiscalizar se os procedimentos estão sendo executados. Boa. Procedimento é algo imprescindível. Você tem que ir montando os seus próprios procedimentos na medida que você for identificando o perfil da sua empresa e ajustando periodicamente. Quem tem que ajustar isso? O gestor, o dono. Por exemplo, o procedimento. Antes de você sair com o caminhão, você tem que fazer um checklist. É um procedimento. Depois você identificou que você tem que dar um upgrade no seu procedimento. Você tem que fazer um checklist e tem que calibrar os pneus do caminhão antes. Aí você vai conferir. Por que está havendo divergência nas unidades? O procedimento está sendo seguido. Está sendo seguido. Então vamos fiscalizar. Veja nas câmeras se o cara fez o checklist. Boa.
Fez. Eita, na unidade tal não fez. Veja se ele calibrou os pneus. Fez o checklist e não calibrou os pneus. Então a gente vai pegar essa falha de não ter calibrado o pneu, vamos mandar uma equipe para fazer um treinamento específico naquele item, naquela área específica com todos eles. Fazer um treinamento. Fazer uma lista de presença, dizendo que participou daquele treinamento e tudo mais. E aí você vai dar mais uma chance para todos aqueles profissionais e fazer uma nova checagem no futuro próximo. Se for uma cabeça ou duas que não queira cumprir procedimentos meramente por não cumprir, o que é muito difícil, porque normalmente se você tiver um procedimento, as pessoas cumprem. Então, você faz a substituição, mas em linhas gerais, com um bom diálogo, com uma boa conversa e com procedimentos ajustados e fiscalizados, aí com certeza, a não ser que o procedimento seja impossível de ser cumprido e esteja havendo divergência de conflito por conta disso. Ou por questões culturais também, né? Que tem que identificar o porquê da região cultural para você fazer uma adaptação. Porque até o McDonald's mesmo, ele faz adaptações. Tem cara que, por exemplo, na Índia, os caras não comem vaca. Então lá vai fazer hambúrguer só de frango, que ele não vai deixar de perder o mercado, né? Então eu vou para uma região que o povo só compra concreto no cartão de crédito em 12 vezes. Se eu não vender, ali eu vou adaptar um procedimento para uma determinada filial. Mas em linhas gerais, o fardamento tem que ser igual, os processos têm que ser iguais, o cliente tem que se sentir acolhido, bem atendido. Então é dessa maneira que eu ajustaria. Essa divergência de 3 lugares diferentes. É assim que eu faço, na verdade, né? A gente sempre observa e tal. E hoje, com esses recursos de câmeras, de filmagens, eu tenho vários grupos de WhatsApp para cliente, para motoristas, para tudo. E eles mandam para mim os vídeos. E aí a gente consegue perceber que tá realmente tudo no mesmo padrão. Se algum vídeo deixar a desejar, aí eu já pego o vídeo de uma filial, mando para outra e digo, cara, teu colega tá fazendo. E o que é que tá faltando para você também fazer igual? E a régua vai subindo. Cada um que fizer melhor, a gente vai cobrar o outro que achava que estava bom para ele ser melhor ainda. E se tratando, né, de gestão, quais são os indicadores que você acredita que são essenciais para estar monitorando assim? O coração de uma empresa, o indicador mais imprescindível de todos é o caixa. Não é? Faturamento. O faturamento não, porque faturamento não é lucro. Lucro. O caixa, que eu digo, é a reserva de caixa, a reserva financeira, a capacidade financeira que você tem de suportar uma crise, de suportar uma inadimplência, de suportar um momento de dificuldade econômica de uma determinada região. Entendi. Então, esse é o principal indicativo. Porque se você está faturando e você não está conseguindo fazer ter uma reserva estratégica que a gente chama de capital de giro, tem alguma coisa errada na sua gestão. Então, o principal indicativo é esse. Porque você pode, por exemplo, ter o caminhão mais limpo do mundo, os clientes serem melhor atendidos do que qualquer outra empresa, você ter todos os requisitos, todos os seus funcionários felizes e você sem um capital de giro robusto para aguentar uma eventualidade. É como construir a casa na areia, né? Exatamente. Se vier um vento, se vier uma tempestade, a casa vai desabar. Mas se você constrói a casa na rocha, aí pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir furacão, né? Que aí a empresa vai suportar. Nem sempre é mar de rosas. O país sempre vive, especialmente o Brasil, que é um país incerto. Para tudo, né? Para tudo. Então a única coisa que vai lhe dar uma sobrevida no momento de dificuldade e as oportunidades também que surgem é a robustez no caixa. Então esse para mim é o item mais importante de todos. O maior indicador, né? É o indicador mais importante de todos. Você tendo uma reserva técnica, né, boa, né? Então facilita bastante, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque a partir daí você vai olhar todos os demais indicadores. Por exemplo, então não está sobrando dinheiro para nada. O que é que tá havendo? Rapaz, vamos implantar algum sistema aí que torne a empresa mais eficiente, que consuma menos combustível,
que a gente consiga reduzir algum tipo de custo. E assim vai, né? Tem algumas coisas que eu implementei na empresa que reduziram custos drasticamente. Ou tornaram a empresa mais eficiente. Por exemplo, a nossa empresa, a Lemix Concreto, ela tem plataformas digitais onde praticamente a gente não utiliza mais impressora, não utiliza mais papel. Arretado. Então tem um ganho financeiro no quesito de ínfimo, mas tem um ganho financeiro no quesito de não estar mais precisando de impressora, de papel. Mas o maior ganho de todos, que é o ganho invisível, é a eficiência do trabalho, a velocidade de informações que chega no cliente, a devolutiva do cliente para a gente, o melhor controle que faz com que você não deixe passar algo desapercebido, porque a desorganização ela gera um caos e o caos gera prejuízo. Imagine papel por todo canto, você chega naqueles escritórios e tal, é aquela confusão, e o cara, cadê minha nota? Aí você vai procurar a nota, quando vai procurar já passou 3 meses sem receber porque não achou o papel. Então, assim, eu tô falando de uma pequena ação que pode tomar na empresa, mas que de fato faz total diferença. A tecnologia é uma ótima aliada nisso, né? Pois Nesse é. sentido. Total diferença que traz redução de custo e aí o indicador melhora lá o principal, né? Que é o faz-me rir. Sempre é bom, né? Pois Sempre é bom essa ajuda. Agora você falou de um outro assunto antes aí, da história da conferência lá do pessoal fazendo os procedimentos, as coisas, né? Uma coisa que eu tenho escutado muito os empresários falando é: confiar é bom, mas conferir é melhor, né? Então, o fato de você confiar nos procedimentos e tudo, mas você ter alguém da equipe que tem essa parte de rotina, de ir lá e conferir. Deixa eu ver se ele está fazendo mesmo. Deixa eu ver se ele está não só fazendo, mas está fazendo de forma correta, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, inclusive é um desafio para a gente lá na empresa, ajudar as empresas nesse quesito, que é justamente ver de que forma eu consigo lhe ajudar fazendo essa fiscalização, porque muitas das vezes o pessoal está usando ou está realizando o procedimento que a empresa determinou, mas está fazendo de forma errada, não está fazendo da forma mais eficiente, entre outras situações, né? E como é que eu pego? Não, mas está fazendo, mas não está legal. Não é da forma que a empresa quer, né? É um desafio grande, eu acredito eu, né? Guerreiro, Rapaz. vamos para o nosso próximo quadro. Rapaz, escutar o rapaz aqui falando, Desculpa, eu interrompi. Não, pode continuar. Minha gente, eu meti marcha agora. Foi. Não, pode ir, gente. É porque, na verdade... Rapaz. É. O bom não é ao vivo, mas Pesou o clima, pesou o clima. Não, mas olha, Disseu, você tá... É um desafio... Mais ou menos, porque a empresa é igual um hemograma, esse tipo de fiscalização. Nenhum funcionário vai ser perfeito ou 100%, até porque nós não somos perfeitos, não existe ser humano perfeito. Mas o hemograma não tem os parâmetros, né? Isso, glicose, entre 80 e 110 tá beleza. Isso. Então o funcionário ele tem que ter aquele parâmetro, tem que ter critérios, seja lá qual for a empresa. Mas qual é a margem de tolerância aqui que a gente vai admissível para o funcionário? Nós, como gestores, nós iremos olhar com olhos humanos para o cara que ele é muito bom, mas ele não é tão produtivo quanto o melhor de todos. Então esse vai ser o parâmetro. O cara é muito bom, mas não produz tanto, mas é uma produtividade aceitável. E o excelente é esse aqui. Então entre esse parâmetro e esse, tá perfeito. É o que a gente quer. Então a gente vai checar os demais funcionários através desse parâmetro aqui. Se tiver discrepância para menos ou para mais o cara tem coisa errada. Né? Tem que ficar ligado também. E para menos, esse cara, o que é que tá vendo? Mas assim, tem que ter um parâmetro e realmente criar dispositivos de cobrança. Se a empresa for pequena, quem tem que cobrar é o próprio dono. E se a empresa for ganhando corpo, robustez, a nossa empresa ela tem um setor de qualidade. A nossa empresa tem ISO 9000. Então, tem que investir no setor de qualidade. É um dinheiro muito bem pago, porque é através desse setor que o empresário vai ter o termômetro de o que foi designado por ele está sendo posto em prática ou não.
Boa. Agora vamos lá, o seu quadro aí. Vamos lá. Essa mulher deixa passar nada, tem que... Vá, você que vai apresentar o último quadro. Mas já? É, Já. Não é possível. rapaz, Não é vai rápido. conversando aqui, as coisas Eita, vão mas- voando, né? Voa, o tempo voa. Deixa... Mas, pelo menos, eu espero que eu esteja esclarecendo os Não, pontos, com né? certeza, com certeza. Bastante. Vamos lá. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque ela me bota aqui um catatal de pergunta aqui. Eu tenho Vamos que... para a dica. Aqui, ó, Nosso vamos último lá. quadro. Segura a dica azul que aí, pra você trazer pra gente. O que é que a gente pode... O que é que você poderia nos ajudar com, se possível, aí umas 3 dicas para quem é o gestor em si, o empresário, o que é que ele pode fazer, não só para aquele cara, se você achar mais interessante trazer a dica aqui para aquele cara que tem, de repente, mais de um CNPJ, né, mais de uma empresa para gerir, ou apenas para quem tem um CNPJ mesmo, né? Quais são as dicas principais que você acha que, tipo, cara, com certeza você vai encontrar esse desafio na sua empresa. Eu acho que o caminho que você deve percorrer seria esse aqui, né? Para poder o cara sair daqui escutando essas suas dicas e refletindo. Rapaz, deixa eu pensar aqui, o Denis trouxe umas dicas aqui agora diferentes. Rapaz, a dica número 1. Confia em Deus. Primeiro passo é isso. Você Top. tem que ter um Deus Top. aonde você tem que confiar todas as suas ações. Pedir sabedoria a Deus. Muito bom. A primeira dica vai ser, vou dar uma esticadazinha. Se passar das 3 dicas, não tem problema não. Mas a primeira dica é essa. O mundo tá cheio de oportunidades, mas você tem que ir atrás da maravilhosa oportunidade, porque mais oportuno do que as oportunidades que aparecem é o nosso tempo. E o nosso tempo, ele não volta atrás. Então a gente tem que fazer escolhas assertivas. Nem tudo que aparenta ser ótimo é. Então, em todas as minhas decisões, em todos os meus avanços, os meus pleitos, eu sempre coloco na mão de Deus e diz: Deus, se for da tua vontade, Muito bom. facilita as coisas, abre as portas, torna tudo fácil. Mas se não for, joga um balde de água fria. E é assim que eu faço. Muito Então, quando eu pretendo abrir uma empresa em outro estado, que eu vou visitar um terreno possível, na primeira visita eu já acho o terreno, aí eu já acho um excelente fornecedor, aí já tem um cara querendo comprar o meu concreto e tal, aí tudo vai fluindo. Aquilo ali é de Deus. Com certeza. Com certeza, a gente escuta os sinais, né? Mas quando você chega no canto, aí de repente o pneu fura, aí de repente o terreno que você foi olhar não presta, aí de repente tudo dificultoso e tal. Esse era o sinal que eu precisava. Eu já vi que isso aqui não é pra mim, eu vou cair fora, não vou insistir. Porque tem pessoas que querem ir até a última circunstância, não? Então o primeiro passo é esse que eu sugiro. Depois, o trabalho, a segunda dica. Nem tudo que as pessoas fazem, elas gostam. Como tem muita gente que já inicia uma empresa já pensando, não vejo a hora de eu me aposentar, eu vou ganhar dinheiro rápido porque eu quero logo fechar esse negócio. A empresa para você tem que ser um parque de diversões. Eu me acordo todos os dias com o maior prazer do mundo, eu amo fazer o que eu faço. Então, segunda dica, você tem que ter amor pelo que você faz. Prazer, satisfação, vontade, querer, desejo, se identificar com a sua profissão, gostar do que você faz. E aquilo ali tem que ser o lazer da sua vida. Para mim é isso. Então essa é a segunda dica. Você tem que gostar do que você faz. E a última dica que eu tenho para lhe dar é: primeiro você tem que determinar aonde você quer chegar. Qual é o tamanho do seu sonho? Que as pessoas, às vezes, elas não sabem nem aonde quer ir, aonde quer chegar e tal. Como é que o Papai do Céu vai abençoar se o cara não sabe? Tem um avião lá no chão, mas não sabe qual é o destino. Você pode ter um avião. Essa foi boa. Você tem que saber qual é o seu destino. Cheio de combustível, mas não. Tá todo mundo dentro do avião, certo? Vamos pra onde? E aí? Não E aí? sei. Então, e depois que você traçar essa meta, e aí você vai ter que criar laços, relacionamentos, apostar em pessoas, acreditar nas pessoas, confiar nas pessoas que estão ao seu lado, nos seus funcionários, e somar forças. Ninguém consegue carregar o mundo sozinho.
Só Jesus Cristo. Então a gente depende dos outros. Sem uma corda entrelaçada, é mais difícil de arrebentar. Então, sem pessoas boas ao nosso lado, o progresso é impossível. Não tem como progredir sem pessoas boas ao nosso lado. Então, a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que valorizar os seres humanos. Porque o maior patrimônio de qualquer empresa são as pessoas que nela trabalham. Então, eu, inclusive, quero dizer aqui, para quem assistiu até o final, um abraço para todos os meus colaboradores, para todas as pessoas que nos ajudou a chegar até aqui, primeiramente a Deus, e depois a cada funcionário que acompanhou cada jornada do nosso trabalho, desde quando eu comecei a trabalhar, ou até antes, que tem pessoas que têm a minha idade, que trabalham no grupo aqui. Então, um abraço para todos da Pedreira Increl, da Pedreira Britex, de todas as filiais da Alemix Concreto, de todas as obras da FP Construtoras espalhadas aí pelo estado de Alagoas, por outros estados também. E a todos que assistem também, eu quero deixar minha gratidão e dizer que realmente essa participação foi imprescindível para chegar aonde nós chegamos. Muito bom, muito bom. E não para por aqui, porque eu quero chegar muito além das fronteiras do Brasil. É uma frase, vai longe, viu? Uma frase que eu vi, eu acredito muito, que é antes de números, pessoas. Né? Você cuida de pessoas e você vai ter os números que você tanto almeja, né? Com certeza. Tanto que o número é uma consequência. Isso. É uma consequência. A gente não pode começar uma empresa visando os números. Tem que começar uma empresa visando realmente o relacionamento, visando o aprimoramento. A consequência de tudo isso são os números. Boa. Muito bom. Eu queria uma curiosidade aqui para poder, eu sei que tá no final, mas eu queria uma curiosidade. Diga aí. Se você puder compartilhar, qual é o segredo que está guardado ali, as 7 chaves do sucesso desses anos todos, a Alemix ser o sucesso que é? Acredito eu que ela é, se eu estiver errado até me corrija, acho que ela é a caçula, né? A Alemix do segmento lá, né, que você tem dos seus empreendimentos. Como é que você gerencia isso aí? Qual é o segredo para ser o sucesso que é? Há vários anos sendo destaque como a melhor concreteira aí, né? É uma empresa que a gente vê, eu costumo dizer o seguinte, no final do ano principalmente, antigamente eu vi os carrinhos da Coca-Cola para cima e para baixo, hoje eu vejo os ajudantes ali da Coca-Cola, do Papai Noel, né, que são os doentes, que são todos verdes, né? Então o veículo é verde, tá rodando a cidade todinha, todo mundo conhece. Ah, eu sei quem é a empresa, né? Aquela verdinha, é a verdinha da esperança. Pois é. Qual é o segredo, cara? Rapaz, eu vou dizer a você o segredo. O segredo que tá realmente aí, aparentemente, as 7 chaves, mas é um segredo muito simples. É que eu, como engenheiro, e a diretoria da empresa toda, a gente tem um carinho enorme pelos nossos clientes. Eu me coloco no lugar do cliente. Eu quero que o cliente seja atendido exatamente como eu gostaria de ser atendido. Com transparência, com a postura dos funcionários, quando chega na obra com cortesia, muito bom. Com um produto realmente de qualidade, entregando aquilo que o cliente pediu. Então, assim, por incrível que pareça, isso é uma obrigação de toda a empresa. Só que, infelizmente, muitas não fazem esse papel. Então eu me coloco no lugar do construtor. Ali o concreto é a vida, é o que dá vida ao prédio, a uma estrutura. Então o dono da construtora está empregando a vida dele ali dentro, é um negócio da vida dele. Então, assim, a gente tem que prestar um maravilhoso serviço. Os caminhões têm que estar apresentados em termos de limpeza, os motoristas têm que estar bem fardados, têm que estar bem, ser cortês. Imagine, o cara está concretando uma laje e chega lá um grupo de investidores, de clientes para comprar, e tá lá o caminhão vazando óleo, e tá o caminhão sujo, e o cara diz, não, a laje a encher agora, mas atrasou. Não. Então esse é o segredo do sucesso. É fazer com amor, é fazer com carinho, é ter empatia pelo cliente, é se colocar no lugar do cliente, é se preocupar com o cliente e se cercar dos melhores parceiros possíveis, porque a gente utiliza os melhores produtos. O melhor cimento, a melhor brita, a melhor areia,
o melhor rastreador. Opa! Aí sim. Então a gente vai se cercando de tudo que é de melhor e o resultado dessa equação é um resultado positivo, É o sucesso. de sucesso, exatamente. O resultado dessa equação é o sucesso. Quantos anos consecutivos aí? Quando a ADEME começou a avaliar os fornecedores, desde o primeiro ano que eles começaram a avaliar até hoje, a gente ganhou todos os anos consecutivos o melhor concreteira Caramba, do estado de Alagoas. top. Arretado. É isso aí. Arretado. E estamos trabalhando para ganhar novamente, né? É isso aí. Não é? E com fé em Deus vai ganhar novamente. Sempre hein? na liderança. É isso aí. Isso Sempre aí, procurando parabéns. o melhor, ser o melhor, fazer o melhor em tudo que faz, né? Sempre com excelência. Muito top. Top. Guerreira, e aí? E aí, notas para o nosso episódio de hoje? Rapaz, vai faltar número, porque o homem aqui contou um bocado de segredo, de estratégia. Potência, Eu potência. pensei que ele ia chegar aqui faltando cabelo mais do que eu aqui, né? 50 empresas. Ele disse, rapaz, e aí? É Oxê. fácil controlar as empresas? Rapaz, aqui, tá faltando cabelo. shape. O rapaz tá tranquilo. Compartilhou aí que tem condições de ficar tranquilo sem perder os cabelos, né? Como diz a história. Foi Com top, certeza. achei arretado, cara. Que bom, rapaz. Ednei, Arretado mesmo. deixa tuas redes sociais para quem quiser te seguir, acompanhar, se for aberto, né? Se não for, coloca na sua É empresa. aberto. @Lemix Concreto é o Instagram oficial. @Britex e @Edenir Peixoto. @Edenir Peixoto. EDENIR. No meu Instagram, eu compartilho muito do meu dia a dia, sabe? De atividades físicas, de alimentação. Também faço propaganda da empresa. Ele é o blogueiro. Tem um pouquinho de tudo lá. E eu tô seguindo o homem, tô aprendendo com ele, viu? É. Ele Acho que eu vou compartilha lá seguir fazendo também, comida pra ver e se- tudo. É isso aí. Muito bom. Mas quem quiser acompanhar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, que é uma rotina muito, muito simples, muito dinâmica e tal, e eu sempre estou postando diariamente lá todas as resenhas, as brincadeiras, que eu também sou muito, assim, brincalhão, não sou aquele empresário sério também, que a vida é muito passageira também, né? Muito Exatamente. curta. Não dá para levar as coisas tão a sério. E eu estou transmitindo aos meus seguidores no Instagram aquilo realmente que de fato eu sou. Sem formalidade, sem rigor, né? Na empresa a coisa Vai ser outra. a conversa é outra, é mais rigoroso. Mas lá naquele meu ambiente lá é um ambiente mais descontraído e tal. Mas que você pode acessar porque é aberto. Qualquer um pode chegar lá e entrar e dar o like. Muito bom. Já siga e dá o like. É Dani, isso aí. muito obrigada pela sua presença. A gente tá muito agradeço. feliz aqui, né, com o episódio. Se você gostou aí também, já deixa nos comentários. Queremos comentários. Vocês não estão dando opinião. A gente quer opiniões, né? Pois Se é. nós estamos indo bem, se nós estamos acertando nos convidados, nos temas, né? O pessoal ultimamente tem mandado no meu direct. Então, tá lá, a Olha. situação é essa e tal, tá, as dicas, sugestões, né? Inclusive vai vir aí o próximo episódio, vai vir aí também falando sobre essa parte, essa guerra de tributos aí, essa mudança, né? Parte tributária. Mas você vem já coisa tá dando nova. spoiler. Já tô falando aí que vai vir, mas não Rapaz, disse quando. Ah, tá. Eu disse que os próximos episódios vai Pois vir falando aí, né? aproveita aí que o Disseu tá dando nos spoilers e já vai acompanhando, nos acompanha. Segue nosso Instagram, Zuc Performance. Se inscreve no nosso canal também, Zuc Performance, para assistir todos os episódios do Zuccast. Você aí que ainda não assistiu, vai maratonar porque vale a pena. Tem no Spotify também, para você que gosta de ouvir. Coloca lá no carro, né? Vai dirigindo e vai ouvindo e vai pegando as Ouvindo. dicas, os insights. porque- Ouvindo, né? Pra não estar assistindo, né? É. Porque ele tem vídeo lá Não, no é só Spotify. ouvindo, tá? Dicas valiosas que saem aqui, minha gente. Vocês estão por fora. Então, tudo certo. Vamos Isso aí. encerrar? Bora, meu amigo, mais uma vez, obrigado aí de coração por Eu você ter agradeço. disponibilizado o seu tempo, da sua correria do dia a dia. Não, Vim compartilhar um pouco aqui da sua trajetória, um pouco do dia a dia da empresa, como é que funciona, os desafios. Isso aí acho que com certeza compartilhou bastante aqui no dia a dia da gente e conhecer um pouco mais esse outro lado dos bastidores, né? Que a gente acha que alguns que é tudo difícil, outros acham que é fácil demais, e aqui você está trazendo de fato as palavras de um gestor, de um empreendedor que tem aí N negócios, né? Vários negócios, para poder dizer, cara, tem condições de fazer, tudo depende de você, né?
É isso aí. É isso aí. Com certeza. Obrigado. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. E tô sempre à disposição. Valeu, irmão. Valeu. Tamo junto. É isso aí. E se precisar de concreto, né? Já sabe, Já né? sabe, Já Lemix. sabe. Aí, com certeza. Gente, até o próximo episódio. Tchau, Bora, tchau. valeu. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar.